Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento do Bhagavad Gita, a ciência suprema, aqui comigo, Ana Cláudia Chandra, no Is Espiritualidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, ao compartilhamento da Bhagavad Gita. Eu estou aqui estudando com vocês essa ciência sagrada e trazendo para vocês uma nova forma de ver a vida com os olhos transcendentais dentro da filosofia Vedanta, dos Vedas da Índia. A filosofia Vedanta é uma das filosofias mais antigas do planeta Terra, ou a mais antiga do planeta Terra. E tem um grande clássico indiano chamado Mahabharata, que conta a história da formação da Índia e de todos esses processos de conhecimento transcendental, inclusive da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ela se encontra dentro do Mahabharata, que é esse grande épico, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque é preciso que a gente veja com os olhos de buscar o ilimitado. Muitas vezes a gente fica sempre buscando essa forma de entendimento limitada. Isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo outro, e está certo. Quando, na realidade, nós temos que abrir nossa visão para buscar informações, principalmente acerca do absoluto, acerca de Deus, acerca do onipotente, do Criador de tudo, da verdade absoluta, da causa de todas as causas, que na filosofia védica chama-se Krishna, o Supremo. E a Bhagavad Gita é a canção do Supremo. Então, a canção do Supremo, ela é feita através de 18 capítulos. Bhagavad Gita, como ele é, escrito por Srila Prabhupada, compilado, né, por Srila Prabhupada, que ele traduziu, principalmente para o inglês, e do inglês foram traduzidos para as outras línguas, inclusive o português. E aí, a Bhagavad Gita é a canção do Supremo, ela é cantada em versos, 18 capítulos, em 700 versos. 700 versos, compostos de 18 capítulos. E nós estamos no capítulo 10. Ainda falta 8 capítulos para a gente concluir esse estudo aqui e recomeçar de novo, porque a Bhagavad Gita, ela tem que ser ouvida eternamente. A alma, ela precisa desse alimento espiritual, assim como a gente come o alimento físico, a gente se alimenta para o estômago, para suprir o estômago, e o estômago fazer essa disposição energética para os outros órgãos através da digestão, digere e joga para os órgãos, para as células, para tudo aquilo que é necessário. Assim, a alma, ela precisa vir à Terra e ela precisa também se alimentar de espiritualidade. Uma alma que não se alimenta de espiritualidade, ela está fadada à ignorância. Porque a ignorância, ela não te tira deste patamar, desta plataforma do não conhecimento, do não saber, e não se entregar para o Daijo. É uma palavra japonesa que significa o ilimitado, né? A gente, quando se limita, a gente estaciona. E a gente não vai além daquilo que a gente enxerga como aquilo é o certo e ponto, e está tudo certo, e isso é a verdade absoluta, e não existe a verdade absoluta em nós. Porque nós somos almas condicionadas, vivendo os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância, e a verdade absoluta só existe em um ser: Deus, Krishna, Buda, Alá, Jeová, Oxalá, como queira chamar, né? Ou simplesmente Deus. Contanto que você tenha essa consciência de Deus, você se comunique com Deus, faça Deus o seu melhor amigo e traga este amigo para a sua vida, para o seu cotidiano, para você discutir com ele, discutir no sentido de conversar com ele sobre sua vida, o que é que você deve fazer, o que é que você não deve fazer, se ele está em acordo, eu estar aqui agora falando
para vocês aqui, para mim, né, primeiramente para mim e depois para vocês, a Bhagavad Gita, né? E se as coisas elas continuam dando certo, se eu continuo feliz fazendo o que eu estou fazendo, então é sinal que está tudo bem e que Deus aparentemente concorda. Então vamos sair da ignorância e vamos ouvir o Bhagavad Gita, vamos comprar um Bhagavad Gita, vamos compartilhar sabedoria com outras pessoas que necessitam, para que a gente possa evoluir, porque a gente está aqui no planeta Terra para evolução espiritual, e não progresso material. Claro que o progresso material, ele acompanha o progresso espiritual, mas o progresso espiritual, ele é primordial, ele não é secundário. Muitas vezes as pessoas colocam a matéria antes do espírito e olhe para a vida delas como é que ficam. Olhe para a vida dessas almas e nesses corpos, como é que elas estão. Então, para começar aqui a Bhagavad Gita, a leitura, eu vou fazer minhas reverências. Shri Guru Pranama. Om Agyanantimirandasya Kala Janarjana Salakaya Kakshu Militanyama Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Om. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jaya Prabhupada. Já disse aqui que Gurudeva significa o Supremo Deus e Prabhupada significa a alma pura que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. E esse mantra, a tradução é essa que eu falo, né? E o mantra eu ainda estou na minha dicção, tentando falar da melhor forma possível, né? Om Agyana Timirandasya Janan Janan Salakaya Kakshu Umilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Então, esse é um mantra e todas as pessoas que vão ler a Bhagavad Gita, que vão falar sobre a Bhagavad Gita, precisam falar esse mantra antes como um pedido de autorização de Deus, para que a gente possa compartilhar sabedoria transcendental de Deus. E essa escuridão, essa região da ignorância é onde a gente vive no momento, que é esse mundo material, né? E aí, o mestre espiritual, que é o próprio Deus, e em seguida Prabhupada, Srila Prabhupada, ele vai abrir os nossos olhos com esse conhecimento, com essa tocha, para iluminar a nossa ignorância. E a esses mestres espirituais a gente deve reverências eternas. A Deus, Krishna e a Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomínia, do falso ego, da nossa personalidade dura de ouvir, dura de aceitar, dura de mudar, e do nosso cativeiro que nós vivemos, preso a esse cativeiro no planeta Terra, como almas em sansaras, vindo e nascendo e renascendo inúmeras vezes, até que um dia Deus decida que nós, almas individuais, não precisamos mais vir aqui, ao planeta Terra. Verso 14. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que me disseste. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender tua personalidade. Então aqui, Arjuna, ele fala para Krishna, Deus, eu agora compreendi a tua verdade e sei que ninguém pode compreender a tua verdade absoluta, a não ser aqueles que te prestam serviço devocional puro, aqueles que têm devoção pura por ti, porque nem os semideuses, que são seres que já estão mais acima nessa escala de evolução do que nós humanos, semideuses, não são deuses, nem são humanos, são semideuses, e eles trabalham, esses seres que habitam outros planetas, eles trabalham em determinados tipos de departamentos para Deus, porque nós também trabalhamos para Deus. Nós aqui não temos essa consciência. A gente pensa que veio para a Terra para usufruir do dinheiro e das coisas maravilhosas, sim, mas primeiramente entendendo que a gente precisa
trabalhar para Deus e oferecer a nossa vida. Se eu estou me divertindo, eu digo, Deus, muito obrigada por essa diversão que tu promoves na minha vida, porque só tu, ó Supremo, podes permitir isso na minha vida de alma neste corpo, né? E aí, só aqueles que podem compreender Deus é que podem entender este ensinamento e esses versos do Bhagavad Gita. Assim confirma que as pessoas de natureza cética, ateístas e demoníacas, ou seja, pessoas negativas, né, não podem compreender Deus, Krishna. Se nem mesmo os semideuses conhecem o que se dizer da gente, dos supostos eruditos deste mundo moderno, e vivemos na ignorância. Pela graça do Senhor Supremo, Arjuna compreendeu que a verdade suprema é Deus e que Deus é o ser perfeito. Então é o que nós devemos compreender, que Deus é a verdade suprema e que Deus é perfeito e que nós somos imperfeitas alminhas nesses corpos, né? Todos devem, portanto, seguir o caminho de Arjuna, porque Arjuna, ele compreendeu isso, ele deixou aqui escrito no Bhagavad Gita, ele fala para a gente, compreendam a personalidade de Deus. Não fiquem aí perdendo tempo, que a gente fica perdendo tempo. Por isso que a gente nasce e renasce, acreditando ou não, aceitando ou não, a gente nasce e renasce várias vezes, porque a gente perde tempo, né? Então, a Bhagavad Gita, ela vem para abrir os nossos ouvidos e os nossos corações, né? E por que Arjuna entendeu isso? Porque Arjuna era o amigo íntimo de Krishna na época que Krishna esteve presente aqui na Terra, há 5.000 anos atrás, na Batalha de Kurukshetra, né? Krishna escolheu Arjuna porque eu considerava seu amigo íntimo e um grande devoto. E nós podemos ser Arjuna, se quisermos. Nós podemos conhecer Deus e escolhermos Deus como nosso melhor amigo, porque os nossos amigos da Terra, eles nos decepcionam sempre. Se você vai ficar achando que um ser imperfeito, que somos nós, nunca vai te decepcionar, isso é viver na ignorância e na ilusão, né? Então, Arjuna foi escolhido para entender Deus, né? Devemos, portanto, Prabhupada fala aqui, ficar na mesma posição de Arjuna quando aceitou tudo o que Krishna disse. Aceitar o que Deus diz, aceitar o que eu ouço, aceitar as palavras que são iluminadas, para que eu me ilumine também, né? E assim poderemos compreender a essência deste livro sagrado, desta canção do Supremo Bhagavad Gita, e só então chegarmos à compreensão de que Deus é Krishna e que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Verso 15. Vamos dando continuidade. Na verdade, só tu te conheces através de tua potência interna. Isso é Arjuna falando para Krishna. Krishna, na verdade, só tu te conheces, porque tu és o Supremo. Tu tens a potência interna suprema. Ó pessoa suprema, quem? Deus. Origem de tudo, quem? Deus. Senhor de todos os seres, quem? Deus criou todos nós. Tudo que existe nessa terra, no mundo, as estrelas, a lua, as galáxias, os planetas, as casas, as moradas de Deus que estão por aí, nesse mundo galáctico, né? Tudo isso é criação de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus de todos os deuses. Ó Senhor do Universo, assim é que devemos fazer nossa oração e nos entregarmos a Deus e confiarmos a Deus a nossa vida. Significado. O Supremo Senhor Krishna pode ser conhecido pelas pessoas que cultivam a relação com Ele através do desempenho do serviço devocional, assim como Arjuna e seus seguidores. Pessoas de mentalidade negativa, ateísta, não podem conhecer Deus. Vou repetir. Pessoas de mentalidade ateísta ou negativa não podem conhecer Deus. A especulação da mente que afasta as pessoas para bem longe de Deus, do Senhor Supremo, é um pecado sério. Ou seja, a gente querer conhecer Deus através da nossa mente poluída, ignorante, cheia de desafios, cheia de desalinhos, cheia de um monte de coisa. Eu estou falando de mim porque eu fico rindo, assim, dou essa risadinha, porque eu olho para mim e me lembro de como eu era no passado e como eu ainda sou no presente. E que eu preciso ainda me melhorar bastante.
para que eu possa compreender melhor a Suprema Personalidade de Deus. Bhagavad Gita é apenas o início do caminho transcendental, do caminho espiritual. E assim, quando alguém que não conhece Deus não deve tentar comentar o Bhagavad Gita. Veja como é sério. A pessoa que não compreende ou tenta compreender não deve pegar o livro Bhagavad Gita, o livro sagrado, e comentar, nem divulgar e nem compartilhar. Eu estou fazendo as três coisas porque eu já tenho aqui dentro do meu coração uma pequena noção de Deus e me relaciono com Ele durante todos os dias, conversando, falando, indagando, perguntando, que afinal, tudo é dele. Eu tenho que perguntar ao dono de tudo. Então, se eu quero viajar, eu digo, Deus, Cristo, o Senhor está de acordo com essa minha viagem? Se eu me mostro, eu vou começar a me movimentar, comprar passagem, vou começar a ver locais para ficar, a conversar com pessoas que irão estar comigo. Se der certo, se tiver essa sequência bacana, positiva, é sinal que o Senhor está de acordo. Mas se eu começo a movimentar e tudo der errado, começa a aparecer 1001 infortúnios no meio dessa organização, eu tenho que parar e tenho que ter humildade para entender que Deus não está de acordo e que eu preciso rever esse meu ponto de vista, né? Então, o Bhagavad Gita é falado por Deus, por Krishna. Quem? Este livro. E por ser essa ciência de Deus, de Krishna, ciência sagrada, deve-se entender as palavras do Senhor, como Arjuna também compreendeu. Ele não deve ser recebido de pessoas ateístas, ou seja, um ateu jamais vai poder compartilhar Bhagavad Gita com ninguém. Porque, primeiro, ele não acredita em Deus. Segundo, esse livro aqui que eu estou com ele na minha mão não vai ter nem um significado. Então, a gente tem que ter respeito, né? A gente tem que ter consideração por aquilo que a gente ouve, por aquilo... E também agradecer a Deus por ter uma pessoa que aparece aqui e fica divulgando a Bhagavad Gita, não só eu, como também os devotos, né? Os devotos que são muito, muito, muito mais adiantados que eu, os devotos da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e todos aqueles que querem divulgar o Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita é ciência sagrada. A verdade suprema é desprendida, e através dessas explicações, por exemplo, Brahman impessoal, que é a própria natureza, tudo que é criado por Deus de forma impessoal, ou seja, tudo que é material criado por Deus chama-se Brahman, o Criador, através da criação impessoal. O Paramatma, que está localizado no meu coração como a grande alma na pequena alma, Deus está em nossos corações e é por isso que Ele vê tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo a gente que pensamento, sentimento e atitude. Não se engane, minha gente. O peso na consciência vem de onde, por acaso? De você fazer algo e depois se arrepender. Vem do Paramatma. Ele dispara um clique e você vai dizer, meu Deus, o que é que eu ando fazendo comigo, com a minha vida, com a vida do mundo e dos outros, né? E também de Bhagavan, que é a pessoa suprema. Então, através de Brahman pessoal, Paramatma e Bhagavan, Deus se expressa em nessas três formas principais, né? Assim, chega-se à compreensão da verdade absoluta da suprema personalidade de Deus. Uma pessoa comum, ou mesmo um homem liberto que percebeu o Brahman impessoal, a criação de Deus no impessoal, ou Paramatma, localizado no coração, talvez não compreenda a identidade de Deus. Está tudo certo. Esses homens, portanto, podem se esforçar para compreender a pessoa suprema, valendo-se dos versos da Bhagavad Gita. Justamente a Bhagavad Gita foi criada para isso, para que a gente, pouco a pouco, a gente não vai entender isso aqui de primeira vez. A gente vai entender isso de milhões de vezes que vai ler, milhões de sentidos simbólicos, né? E assim, a gente vai pouco a pouco compreendendo Krishna, né? Krishna como Bhagavan, a autoridade suprema, né? Krishna também como Purushottama, a alma suprema, né? E assim, a gente continua a entender que Krishna é o pai de todas as entidades vivas, não só de mim, mas dos gatos, cachorros, cavalos, formiguinhas, escorpiões, cobras, aves, os seres aquáticos, as aves, meu Deus, tudo que existe, Deus é o supremo dessas criações.
E por isso que a gente não deve cometer a ahimsa, que é violência contra os animais, matando-os para o nosso prazer, entendeu? Eu já comi muito já carne, frango, essas coisas, né? Estou no processo de me libertar dessas coisas, eu, pela minha própria vontade. Por quê? Porque a rinça é a não violência contra mim, a não violência contra o próximo, a não violência contra os animais, em todos os sentidos. Até uma formiguinha de açúcar tem Deus ali dentro. Porque ela está se movimentando. Quem é que movimenta essa formiguinha? Por acaso sou eu que movimento ela? Não. Quem movimenta é Deus. Então a gente tem que ter cuidado, minha gente, que tudo é sagrado nesse mundo. Tudo foi criado por Deus e a gente tem que ter esse máximo respeito, né? Então, assim, a gente vai adorando Deus de diversas formas, né? E mesmo que alguém o conheça como Deus adorável de todos os seres e todos os semideuses e todas as criações de Deus, né? Podemos saber que Deus é o proprietário supremo de tudo. Eu não tenho nada. Nem a minha alma é minha, porque foi criada por Deus. Meu corpo, muito menos, que esse vai para debaixo da terra, na expressão aqui simbólica. Aqui onde eu estou sentada agora, tudo bem, eu vou levar essa cadeira que eu estou sentada, esse celular que está filmando, as coisas que tem aqui dentro da casa? Não. Tudo vai ser deixado aqui. Então, para que a gente vai se apegar a essas coisas, esses bens materiais, para obter mais sofrimento na vida? A gente deve se apegar a um único ser chamado Krishna, a suprema personalidade de Deus, ou Deus simplesmente, porque o resto é ilusão. A gente vai sofrer apegado por gente, por bicho, por bens materiais, por dinheiro, por conta bancária, por investimento e uma série de coisas. Isso é um pensamento particular meu. Eu peço perdão aqui por estar expressando o meu... Já passaram 2 minutos, né? Vamos terminar. Peço perdão por estar expressando o meu pensamento particular. Mas cabe a mim, como psicóloga, terapeuta espiritualista e compartilhadora do Bhagavad Gita, também dar umas pitadinhas aqui de clique, dizer, acorde, minha gente. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para o único controlador. Vamos render graças a Deus, vamos agradecer a Deus. Por quê? Porque a gente precisa compreender Deus. Para amar Deus, precisa compreendê-lo. Ninguém ama um ser sem conhecê-lo, sem saber quem ele é. E por aí se vai. E a filosofia védica, Vedanta da Índia, traz esse conhecimento transcendental. Assim, devemos seguir os passos de Arjuna, que compreendeu e aceitou Deus, para compreendermos também Deus como ele é, porque Deus é uma pessoa. E isso é fantástico. Depois que eu entendi que Deus é uma pessoa e também ele é impessoal nas criações impessoais, minha vida foi iluminada pelo sol de Deus e eu hoje sou muito mais feliz, porque eu tenho Deus como meu amigo pessoal, conversando com ele, chamando ele, me apegando a ele, até mesmo abusando ele com blá, 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 blá. Mas Deus quer isso de nós. Deus não quer que a gente se afaste, porque quando a gente se afasta, a gente perde a luz da alma, e ela vive na escuridão, na ignorância. Então vamos sair dessa ignorância e vamos aproveitar esse momento da Bhagavad Gita para se elevar. Com gratidão, eu encerro mais um dia, pedindo perdão aqui, passou quase 4 minutos. Gratidão.